Olá, querido povo de Deus, vamos aqui responder mais uma pergunta bem interessante que me enviaram. E essa pergunta, gente, é uma pergunta que geralmente está aparecendo aí as pessoas, mandando esse tipo de pergunta para mim. Como agir em uma paróquia dominada pela teologia da libertação? Essa pessoa que me enviou essa pergunta, eu tive que perguntar assim, como assim dominada pela teologia da libertação? Ela falou que na paróquia dela tem 3 padres, todos 3 adeptos à teologia da libertação. Bom, para a galera que não sabe o que é a teologia da libertação, é bom dar uma pesquisada, porque eu não vou abordar o significado em si da teologia da libertação aqui, mas eu gosto muito de ser simples e bem direto nas minhas argumentações. Teologia da libertação é nada mais, nada menos que uma teologia que quer modificar o que a igreja sempre pregou, trazendo aí uma realidade que exclui o real entendimento sobre a eternidade. Espera aí um minutinho, não sai do vídeo, certo? Para me apresentar a vocês os meus e-books em resposta aos ataques protestantes, certo? Esse é o Verdade Inabalável 1. Vê só esse conteúdo, gente. São 4 e-books, certo? Cada um estou apresentando aqui. Qualquer coisa, dá um pause para você poder ver o conteúdo direitinho desse material. E-book 1, aqui, e-book 2, e-book 3 e e-book 4, certo? É esse conteúdo aqui. Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp e eu vou estar lá respondendo você como você adquirir esse material, beleza? Deus abençoe. Valeu. Continua aí no vídeo, hein? Então, quando você vê um padre que fala muito em projeto social, fala muito sobre doenças existentes aqui na Terra, fica nesse discurso dos pobres, que tem que ter caridade todo o tempo. Não que seja errado falar sobre caridade, mas os adeptos da teologia da libertação, eles focam muito só nessas coisas sociais. E eles não falam sobre eternidade, sobre combater o demônio, sobre combater o pecado, até porque eles nem acreditam que exista o demônio, Tanto é que uma das maiores lideranças da teologia da libertação aqui no nosso país, não apenas aqui, mas no mundo todo, que é o conhecido Leonardo Boff, ele chega a dizer que o demônio é fake news, que não existe demônio, que não existe inferno e por aí vai. Então, resumidamente, teologia da libertação de cunho marxista é isso. É desacreditar do pecado, do demônio, da doutrina da igreja, de muitos dogmas da igreja até, e pregar apenas coisas aqui da terra. Eu estou sendo bem direto, bem simples. Lógico, vai ter gente dizendo: sua definição foi isso, porque lógico que vai faltar dizer alguma coisa, porque o vídeo não é explicando o significado em si de teologia da libertação, mas sendo bem direto e bem simples, é isso, certo? Inclusive, é uma dificuldade que nós encontramos hoje em muitas paróquias, inclusive muitas lideranças da renovação carismática católica estão se submetendo a esses TLs aí, esses adeptos da teologia da libertação, que são padres e bispos. Veja, o demônio ele é astuto, Ele vai logo aonde? Na autoridade. Por quê? Porque padres e bispos adeptos à teologia da libertação, eles usam de pulso de ferro para obrigar o povo a se comportar do jeito que eles querem. Eu já estive em uma paróquia que o padre queria obrigar todos os grupos a fazer o que a campanha da fraternidade, que é recheada de coisas da teologia da libertação, de ensinamentos estranhos, inclusive referências horríveis. Até o professor Felipe Aquino já chegou a fazer esse tipo de crítica. Eu já tentei defender a campanha da fraternidade de algum jeito, mas realmente não tem como, Assim, muita coisa que tem nela, lógico que não é tudo, que a gente pode dizer assim: olha, a campanha da fraternidade completa não presta. Não é isso que eu estou dizendo, porque tem coisas importantes de ajudar o pobre, etc. Mas
a gente percebe, né, a expressão, certo, de cunho marxista, que apoiam ideologias e por aí vai. Tem também políticos envolvidos no meio disso tudo que pregam coisas totalmente contrárias à doutrina da Igreja Católica. Então, assim, vamos lá, vamos então à resposta para essa pergunta. Como agir em uma paróquia como essa, né? 3 padres e os 3 adeptos à teologia da libertação. E em muitas paróquias, como eu estava dizendo, está tendo esse problema. E os católicos que pregam a verdade estão sendo, gente, cancelados, perseguidos. Tem muitas paróquias que eu, Daniel Silveira, não posso mais entrar para pregar. Daí eles inventam 1000 coisas para poder argumentar o porquê que eu não posso, né? Mas tudo mentira. Então o que é que eles fazem? Eles buscam cancelar a pessoa de algum jeito. Então, se você que está me assistindo é um católico que vai pregar o que está na Sagrada Escritura e o que está no Catecismo da Igreja Católica, né? E o que os santos da Igreja ensinam, pode ter certeza que você vai ser perseguido. E é por isso que gera-se esse tipo de pergunta. E aí, Daniel, como é que eu vou agir? Vamos lá, vou responder sua pergunta agora. Estava só dando uma introdução. Eu quero mostrar aqui um texto, né, na verdade um versículo da Sagrada Escritura, aonde me fortalece muito quando acontece diante dos meus olhos esse tipo de situação de crise na igreja, né? Nós estamos passando, né, por uma crise. Eu estou gravando esse vídeo no ano de 2023, talvez daqui a 100 anos alguém esteja vendo esse vídeo, mas no momento em que eu estou gravando aqui, nesse período, né, já de alguns anos para cá, tem uma crise muito grande. Tem padres aí pregando que não está na doutrina da igreja. E quando eles encontram alguém pregando a verdade, eles tentam cancelar a pessoa, tentam dizer que a pessoa é intolerante, etc. e tal. Ou seja, eles se rendem ao mundo e eles querem colocar uma doutrina nova na Igreja Católica e desprezar tudo aquilo que a gente tem até aqui como riqueza da fé católica, né? Então aqui em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, vai dizer assim, irmã: contra a verdade não temos poder algum, temo-lo apenas em prol da verdade. Por mais que se levantem muitos inimigos da igreja, né, tanto dentro dela como fora, porque hoje os piores inimigos da igreja, já dizia São Pio X, há muitos anos atrás, dizia que os piores inimigos da igreja estão infiltrados dentro dela, e é isso que está acontecendo. Para tentar destruí-la, né, os inimigos estão se infiltrando dentro da igreja, né? A maçonaria eclesiástica, a gente sabe muito bem, esse povo da teologia da libertação, todos esses são inimigos infiltrados dentro da igreja. Então imagina só uma empresa, por exemplo. Se alguém quer destruir uma empresa com mais eficácia, com mais velocidade, aquela pessoa pode conseguir se infiltrar, conseguir, de certa maneira, uma autoridade dentro daquela empresa e começar a corrompê-la por dentro. É muito mais fácil e prático, podemos dizer assim, né, na questão de eficácia, né, de ação, destruir por dentro do que por fora, não é verdade? Então, o demônio ele tem essa estratégia de tentar destruir a igreja, embora que a gente sabe que a igreja é indestrutível. Mas esses inimigos infiltrados dentro da igreja, eles estão aí corrompendo o povo. Então, almas estão sendo arrastadas para o inferno por causa desse povo aí. Esses padres e bispos. Ah, Daniel, você está falando mal dos padres, dos bispos? Cara, eu não estou falando mal de padre e bispo. Mas é um fato que existem padres e bispos que, na verdade, são inimigos da igreja infiltrados dentro dela para corrompê-la por dentro. E o que é que eles fazem? Eles pregam mentiras, eles querem mudar aquilo que está na doutrina da igreja. É por isso que eu digo, até um alerta para vocês, comprem logo o Catecismo da Igreja Católica, porque eles vão colocar a mão nisso aqui, ó. Eles vão começar a mudar isso aqui. Então eles estão tentando atualizar a doutrina da igreja, e esse atualizar, esse modernismo, né? Ou seja, essa modificação é
pegar aquilo que a igreja sempre ensinou, que nosso Senhor ensinou, e transformar isso, né? O que é pecado, ser transformado numa narrativa que não é. Então, como agir diante disso? Primeiro, ter consciência que a verdade, ela está acima de todas as coisas. Por mais que seja 1 milhão de padres, não interessa quantos padres for. Se esses padres forem inimigos da igreja, infiltrados dentro dela para destruí-la, eles não irão conseguir destruir a igreja. Porque sempre também, no meio desse clero, existem também os verdadeiros padres, defensores da verdade, que, se preciso for, dão a sua vida pela verdade. Então, como agir numa paróquia dessa, né? Primeiro, a verdade é indestrutível, embora se erga grandes inimigos, a verdade é maior do que todos eles. Primeira coisa a saber, a verdade está acima de todos eles, né? Mesmo que sejam grandes inimigos, eles não estão acima da verdade. Segunda coisa, devemos ser propagadores da verdade, apesar das consequências. Então veja, numa paróquia como essa, se você for pregar a verdade, o que é que eles vão fazer? Se você for ministro da Eucaristia, eles vão lhe cortar. Se você for coordenador de grupo, eles vão proibir o seu grupo. Ou seja, vai existir um abuso de autoridade desses clérigos para impedir você. Só que o que você faz? Mesmo com esse impedimento, que eles vão conseguir fazer isso de fato, eles não vão deixar você pegar aí microfone para dar formação, eles vão cortar você das atividades, mas eles não podem lhe expulsar de dentro da igreja. Então você pode ir ainda, sentar lá, participar da Santa Missa, prestar atenção nas palestras, encontrou algo de errado, grava, manda para o bispo. O bispo é TL também. Pronto, pega aquilo que você encontrou, já mostra nas falas com as pessoas ao seu redor. Isso daí está errado, porque o catecismo diz isso, isso e isso. Você deve ir conscientizando as pessoas ao seu redor, no boca a boca, como diz aqui no Ceará, né? O que é o boca a boca? É ir passando, né? Falando um para o outro a verdade da doutrina. Quando as pessoas são atingidas pela verdade, embora muitas bloquear, sempre vai ter aqueles que vão acolher. Então, a nossa missão é a seguinte: mesmo que esses padres nos proíbam, e bispos, ou até mesmo se fosse o Papa, devemos ser obedientes à verdade e propagar a verdade, apesar das consequências. Apesar de sermos odiados, apesar de sermos perseguidos, apesar de sermos muitas das vezes humilhados publicamente por esses maus sacerdotes, devemos propagar a verdade. Devemos falar o que a igreja diz. E devemos ter a coragem de fazer isso. Lógico que nós não vamos desrespeitar os padres e bispos. Eu não vou ficar, seu herege, seu usado pelo demônio. Não. Mas eu vou falar para as pessoas. E se o padre vier falar comigo, lógico que eu também devo procurá-lo primeiramente para exortá-lo. E eu, como leigo, posso fazer isso. Está lá no Código de Direito Canônico, no cânon 212. Depois disso, se ele não aceitar, não acolher, eu tenho que conscientizar o povo. Se ele mandar eu parar, eu não posso parar de pregar a verdade, de falar a verdade. Eu não posso. Ninguém pode impedir de você falar a verdade. E se lhe matarem por causa disso, seja mártir. Não interessa. Não interessa quem se levante contra você, pregue a verdade. Daniel, mas eles estão aí me proibindo de tudo. Não interessa. Continue conscientizando as pessoas. Participe da sua paróquia, não desista e converse com pessoas. Meu amigo, vem cá. Você viu o que foi dito aqui? Está errado por causa disso, disso e disso. Se ninguém quiser lhe ouvir, mesmo assim esteja lá. Porque uma hora ou outra vai se aproximar alguém para lhe ouvir. Certo? Faça isso educadamente, sem se estressar, sem xingar ninguém. Não perca, né? De forma alguma, não perca o seu comportamento, a sua postura. Entendeu? Então, mesmo odiado, persevere. Daniel, mas eu tenho que andar na obediência ao meu padre. Se ele te ensinar a verdade. Agora, se ele quiser que você obedeça ao erro, você não é para obedecer, não.
A gente só tem que obedecer à verdade. Deus acima de tudo. Se um padre quer que eu seja obediente, pois que ele me ensine a verdade. Se ele me ensinar o erro, eu não posso ser obediente a ele, porque senão eu estarei cometendo um pecado mortal de me submeter ao que está errado. Entenderam? Veja só, São João Bosco disse, né? A fonte dessa frase atribuída a São Bosco é o livro Mensagens dos Santos, página 190, que inclusive fica como uma recomendação minha. Cadê? Tá aqui, meu Deus. Uma recomendação minha para você que ainda não tem esse livro. Eu acho ele muito bom, né? Ele estava aqui do meu lado, eu ia mostrar a vocês aqui, mas depois eu mostro. Livro Mensagens dos Santos, certo? Esse livro, na página 190, cita uma frase de São João Bosco, que ele diz assim: um padre ao paraíso ou ao inferno nunca vai sozinho. Olha só que forte, né? Um padre, tá aqui, ó. Tá aqui o livro. Olha isso, chega a estar desgastadinho, né? Olha aqui. Mensagens dos Santos, de Pedro Teixeira Cavalcante. É um livro com várias mensagens dos santos. Então veja, um padre, olha aí, um padre ao paraíso ou ao inferno nunca vai sozinho, arrasta uma multidão. Um bom padre salva uma multidão de pessoas. Um mau sacerdote leva um monte para o inferno. Então existe essa presença de dois tipos de padres na igreja, os bons e os ruins. E se esses ruins quiserem me levar para o inferno, eu vou deixar? Não, por isso que eu não devo obedecê-los, né? Por isso que eu não devo me submeter ao erro, entenderam? Nas conferências de São Maximiliano Maria Kolbe, na página 163 da edição que li, diz: Deus muitas vezes permite o escândalo para o bem de muitas almas. Então, Daniel, o que pensar diante dessa crise, diante de tantos bispos, de tantos padres, falando coisas que não estão em conformidade com a doutrina da igreja, que não estão de acordo com o que a igreja sempre ensinou? Querido, é o seguinte: pega a tua Bíblia e o teu catecismo e fica aqui, ó. Não vai na cabeça de ninguém igual piolho, né? Não vai na cabeça de ninguém. Fica na tua paz. Obedeça ao que você sabe que tem que obedecer. E pregue isso mesmo que você seja odiado. Se proibirem seu grupo, seja um grupo proibido. E daí? Santo Atanásio foi proibido pelo Papa da época e continuou. Ah, quer proibir o seu grupo por qual motivo, senhor padre, senhor bispo? O senhor está proibindo a gente? Não, é porque vocês estão sendo radical demais, que não sei o quê, que papapá, que ppp. Ah, é? Pois nós vamos continuar, porque na verdade nós não estamos sendo radicais demais. A gente só está pregando o que a igreja ensina. Isso que foi pregado tal dia, tal hora no grupo tal, quem disse foi o santo tal, o catecismo no número tal, a Bíblia em tal canto, pronto. Continua evangelizando, mesmo que seu grupo seja proibido. Não vai fazer como muitos coordenadores da RCC, muitos membros da RCC, que em nome de uma obediência a gente tem que ser prudente, irmão. Temos que ser obedientes aos sacerdotes, desde que ensinem a verdade. Se não ensinar a verdade, desobedeça. Desobedeça. Você não está pecando em nada. Inclusive você pode continuar comungando, indo para a missa, tranquilo e calmo. Por quê? Porque você está obedecendo a verdade. Entendeu? Aí ficam com essa onda de... Porque tem que obedecer, tem que andar na unidade. Você tem que ter unidade com Deus e com os irmãos. Lógico, com os irmãos. Mas se os irmãos não quiserem unidade com Deus, como é que você vai ter unidade com eles? Você vai se unir às trevas em nome de obediência? Lógico que não. Entenderam? Olha só o que diz aqui em Efésios capítulo 5. Eu amo essa parte de Efésios 5, que vai dizer assim, do versículo 6 ao 11. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Não devemos ter compromisso com quem tem discurso vão. Olha aí. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. Eu tenho que procurar o que é agradável a Deus e não às pessoas.
e não agradável ao padre da teologia da libertação, ao bispo da teologia da libertação, ou seja lá quem for, tem que ser a Deus. E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Condenai-as abertamente. Não precisa ter segredo. Verdade é verdade, dita e ponto final. Quem achar ruim, que se exploda, querido. Não que eu deseje que se exploda, mas quer se explodir, fazer o quê? Né? A verdade tem que ser dita às claras. Prega em cima dos telhados, diz até a Sagrada Escritura, né? Então, não existe essa de que, em nome de uma obediência... Olha só que interessante aqui, uma coisa que tem no Catecismo, no número 172 ao 173, vai dizer algo muito rico, diz assim, ó: há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a igreja não cessa de confessar sua fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Então, apesar da existência de tantas culturas e tantas línguas, a igreja confessa uma só fé. Não existe essa de que a teologia da libertação aí quer mudar a doutrina da igreja por causa dos tempos, por causa da cultura da época, por causa de não sei o quê. Não! Não tem como. Aí o Catecismo diz: Santo Irineu de Lyon, testemunha desta fé, declara: com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e de seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, prega verdades de fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Aí o que é que o diabo faz? Aqui Santo Irineu está dizendo que a igreja transmite a fé com uma só boca. Todos acreditam igual. Aí o que é que o diabo fez? Botou os infiltrados dentro da igreja para tentar mudar isso aqui, querido. Entenderam? Para tentar corromper essa unidade, para tentar corromper isso, porque lá em Tito 2:1 vai dizer que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Não existe essa de ter outro ensinamento, vamos mudar a doutrina aqui para agradar os tempos. Por favor, os tempos é que tem que mudar por causa da verdade, e não a verdade por causa dos tempos. Entenderam? Então, minha filha, continua firme. Incomodando ou não, fica firme. E se você for perseguida por isso, louvado seja Deus. Porque em Mateus 5, do 11 ao 12 diz: bem-aventurados sereis quando forem perseguidos e caluniados, quando inventarem todo tipo de mentira contra vós. Mateus 10, 22 vai dizer: vocês serão odiados por todos por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim vai ser salvo. 1 João capítulo 3, versículo 13 vai dizer: irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Persevera firme e não deixa de pregar a verdade, tá bom? Querido povo de Deus, eu preciso de vocês para continuar os trabalhos de caridade que a gente exerce aqui no estado do Ceará. Tá aqui o Pix. Cada pessoa que contribui com o valor de a partir de R$1 apenas, o seu nome vai para a lista dos nossos benfeitores e a gente passa o mês inteiro rezando, pedindo a Deus que providencie bênçãos para a sua vida. Então ajuda a gente a distribuir cestas básicas, tá aqui o Pix, e você recebe a nossa intercessão como uma gratidão aí, né, pela sua cooperação para essas famílias carentes. Lógico que a gente reza por todo mundo, né? A gente coloca como intenção especial essas pessoas que estão ajudando, que Deus conceda graças de retorno 10 vezes mais, 1 milhão de vezes mais, as bênçãos cheguem a você que contribui com as obras de caridade. Muito obrigado a todos, e você que quer receber um conteúdo exclusivo do nosso canal, aqui embaixo vai ter a opção Seja Membro. Se cadastra como membro exclusivo do canal, tenho certeza que você vai amar. Que Deus abençoe, até a próxima. Compartilha.